Eu sou a professora Suzana Luz e quero convidá-los a refletirmos sobre o tema que vai tratar sobre a conduta do ser humano frente aos animais. Nós temos uma conduta ética. O que seria uma conduta ética frente aos animais? O que seria agir de acordo com as normas, com os preceitos, principalmente os preceitos de conservacionismo, né? O conceito de conservar aquilo que é do nosso meio ambiente. Bem, logo de cara eu tenho que dizer que aqui no Brasil nós temos dois graves problemas em relação aos animais. Primeiramente, eu queria falar sobre os animais silvestres. Esses animais já se contabiliza que mais de 38 milhões desses animais já foram mandados para fora do Brasil via tráfico. O que significa via tráfico? Foram vendidos ilegalmente. Ou seja, não são espécies criadas em cativeiro, manejadas por pessoas que fazem isso com permissão das autoridades competentes. Não, nada disso. São animais que são aprisionados. Eles são pegos com gaiolas de forma improvisada, principalmente em épocas de escassez de alimento. Eles são engaiolados e vendidos para outras pessoas aqui no Brasil ou mesmo para o exterior. Existem redes milionárias que traficam esses animais. Por que isso é ilegal? Primeiro, você tira o animal da sua condição primitiva, daquele que nasceu livre. Geralmente essas quadrilhas colocam anilhas nesses animais de forma que eles acabam ficando até mesmo deformados, machucados. Por quê? O que é o anilhamento? Quando uma pessoa cria o animal em cativeiro, ela, por lei, coloca essa anilha para demonstrar de onde é esse animal, qual a licença, o número de licença de quem produziu esse animal. E se ele é pego na natureza, geralmente o traficante faz o quê? Ele faz uma maquiagem. Ele coloca ali um anel, né? Essa anilha seria um anel identificador, mas ele é falso. Tudo isso para driblar as autoridades. Dessa forma, nós temos aí uma teia, né, de pessoas, é uma quadrilha mesmo, que pratica esse crime ambiental, enriquece por meio desse crime ambiental, e existe toda uma teia aí também de pessoas, de instituições governamentais e não governamentais, tentando impedir esse tipo de prática. Quero que vocês entendam o seguinte: ela não é uma prática ilegal, desde que ela seja feita de acordo com a Lei 9.605, que já prevê um determinado tipo de acondicionamento. Aquele animal não nasce, ele nunca esteve na natureza, então ele é criado exatamente para a comercialização. Ele vai ser alimentado de uma forma prevista em lei. O que não pode, de acordo com o artigo 29 dessa lei, é você perseguir, é você aprisionar aquele animal que já nasceu na natureza. Porque é como se eu pegasse você, que já nasceu livre, podendo ir e vir, e te aprisionasse. Então, isso que a lei diz, o animal silvestre não pode ser capturado, ele pode ser criado em cativeiro. Não é isso que as pessoas fazem. É muito mais barato você capturar o animal e vendê-lo do que realmente você criar, você atender à lei, você pagar os impostos e comercializar esses animais de forma legal. Entretanto, aqui no Brasil vocês podem perceber o seguinte: qualquer feira que você vá nos grandes centros urbanos ou pequenos centros também, aqui no Brasil o Nordeste é a região que mais se trafica animais. Você vê tartarugas sendo vendidas, pássaros sendo vendidos. Muitas vezes esses pássaros estão com asas cortadas. Você percebe claramente que não é um animal sadio, é um animal que foi aprisionado de maneira violenta, de uma maneira cruel. E isso que tem que ser coibido, tá bem? Nesse sentido, eu gostaria de falar para vocês assim, que os órgãos responsáveis, em primeiro lugar, é o IBAMA, é uma instituição ligada ao Ministério do Meio Ambiente. Então, quando vocês forem fazer as propostas interventivas de vocês têm que falar sobre o Ministério do Meio Ambiente, vocês têm que falar sobre o IBAMA, vocês têm que falar sobre o CONAMA, que o CONAMA é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que vai dizer quando que uma lei está ultrapassada ou quando essa lei precisa ser revista. É ele que estabelece qual é a multa para as pessoas que transgredirem essa lei, tá bem? Então, nessa teia, né, hierárquica, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA,
CONAMA. Nós temos também uma organização não governamental chamada Rentas, e ela também acaba atuando como uma forma de aconselhar as autoridades competentes, porque ela faz muito assim uma pesquisa de campo para saber como está a questão de animais silvestres no Brasil. O segundo tópico, sobre o qual eu falei logo no começo da minha videoaula, é sobre animais não silvestres, aqueles animais domésticos. Quais são os problemas relacionados a eles? Maus tratos. Então, não raro, nós vemos aí denúncia de rinhas de pitbull, nós vemos denúncia de rinhas daqueles animais que têm mais força física, que são animais de ataque. Então, são animais que são violentos, têm um instinto de violência e algumas pessoas se aproveitam desse instinto para fazer com que eles deem dinheiro, né? Então, eles organizam rinhas e eles lutam até a morte. Que ética do ser humano que está sendo mostrada a partir de atitudes como essas? Nenhuma ética. Nem ética em relação às leis, nem ética em relação àquilo que se espera quanto ao trato de um animal que quer o quê? Quer carinho, quer ser bem alimentado, quer cuidar do nosso quintal para que um ladrão não entre. Ok, mas isso não significa que o animal não mereça água, que ele não mereça poder repousar num lugar decente. Existem algumas pessoas que colocam ali uma coleira, acorrentam um animal e põem ele para circular ali no quintal, num lugar que não há uma sombra para ele descansar, para ele se refrescar, e isso também é alvo, deve ser alvo de denúncia por parte da população. Não só isso também, em épocas de coronavírus, toda a Europa denunciou, principalmente em países como Espanha e Portugal, que muitos donos de animaizinhos, de pets, desses que a gente faz fotinho, fofucha, tal, estavam simplesmente abandonando seus pets nas ruas. Por quê? Porque a princípio imaginavam que os pets, que os animais também seriam agentes transmissores do coronavírus. Então é interessante que vocês façam um texto trazendo essas situações mais próximas da nossa realidade, tá bem? Como recurso argumentativo, usar esses fatos, rinha de pitbull, animais abandonados por conta do desconhecimento sobre o coronavírus. Vocês podem também mencionar, como está aqui no nosso texto de apoio, nós temos aí 2 exemplos, né, de pais que tiveram que pular para salvar o filho de um animal e o pessoal do zoológico matou o animal, né? Então são exemplos interessantes porque, ora, você tem que ter toda uma proteção para que a pessoa não caia ali no fosso, né? Então o que acontece? Não estou dizendo também que devia deixar o menino que caiu lá morrer, né? Mas qual é o cuidado que o zoológico teve para evitar que o menino caísse, que se abatesse o animal que já estava ali enjaulado, que já estava ali fechado no seu ambiente? Então, às vezes, nem as autoridades, nem as empresas particulares, nem nós como pessoas temos o cuidado adequado com animais. Na nossa apostila também, nós temos um conto chamado Biruta, que é da Lígia Fagundes Telles, e vocês podem usar como recurso argumentativo para mostrar assim, como que algumas pessoas olham para os animais como se eles fossem objetos descartáveis. Então, enquanto ele me serve porque cuida do quintal, porque faz companhia para um idoso, ou porque ele é bonitinho, você cuida. Depois, quando ele se torna velho, muitas vezes cego, sem dentes, sem a força que ele tinha de proteção, você simplesmente abandona, joga ele num lugar, dá para alguém que não vai cuidar também de uma forma adequada, e ele vai perder esse dono que ele tanto amava, né? Então, nós muitas vezes não somos éticos no trato aos animais e vocês devem falar sobre isso definindo uma tese a respeito. Nos nossos textos de apoio, então, vocês têm aí 2 exemplos. Vocês também têm aí o fato de haver comissões que tratam sobre esse aspecto, que analisam, reveem, rediscutem as leis existentes para adequá-las. E principalmente os canais, tem também aqui os canais de denúncia, como fazer para denunciar o maltrato a um animal. Então, por exemplo, 0800 61 80 80 é um Disque Denúncia, que é um número federal. Então, na proposta interventiva, vocês podem falar assim, sobre a necessidade de se divulgar mais esse número de Disque Denúncia.
Porque nós sabemos vários números de disque denúncia, mas esse, para falar sobre maus tratos a animais, denunciar pessoas que estão levando animais em ônibus, às vezes até em avião. Será que aquele transporte é um transporte legal, tem uma licença, tem uma permissão do IBAMA? E os animais estão ali bem acondicionados, estão ali com a garantia de que chegarão ao seu destino com vida? Tá bem? Essas são as propostas de intervenção que você pode colocar. Então, não vamos falar criação de um disque denúncia, porque já existe o disque denúncia. Às vezes vocês pedem para criar coisas que já existem, mas para divulgar mais esse disque denúncia, né? Denunciar também as redes, como o Facebook, que às vezes tem pessoas que anunciam venda de animais silvestres pelo Facebook, como se fosse a coisa assim mais natural do mundo. E se tratam geralmente de vendas ilegais de animais que foram capturados sim na natureza. Então vocês têm que denunciar imediatamente, né? Quando vem uma postagem como essa, denuncie no próprio Facebook, porque eles cortam, eles tiram, né, a postagem. E essas pessoas assim, elas agem com o maior sentimento de impunidade. Elas se apresentam assim em feiras, nas próprias redes, você recebe muitas vezes vídeos de pessoas vendendo assim. Então você pode propor maior intensificação de fiscalização por parte do IBAMA para que essas pessoas se sintam mais ameaçadas, para que elas não trafiquem assim livremente. Eu não quero falar nome, né, mas vocês vão assistir aí aos vídeos que eu vou recomendar depois aqui embaixo para vocês. Por falar aí aqui embaixo, vocês podem curtir, tá? Eu tô sacando que tem um pessoal que assiste todos os meus vídeos, mas não se inscreve no canal também. Não é pecado não, pode se inscrever, tá bem? Eu vou colocar para vocês alguns links aí de vídeos e que vocês vão ver o seguinte, olha, o maior traficante de animais silvestres, principalmente pássaros aqui no Brasil, ele já foi preso 16 vezes, ele deve 9 milhões de multa e continua atuando tranquilamente, vendendo tranquilamente seus pássaros apreendidos na natureza. Então, existem pessoas que não aprendem com multa, existem pessoas que não aprendem com pequenas prisões. Essas pessoas deveriam ser julgadas com maior rigor pela justiça. Tá bem? Então, eu gostaria que vocês falassem sobre essa questão, que é uma questão assim, não é uma questão de cunho social, mas é uma questão de que mostra a nossa postura frente àqueles que deveriam ser criados com bastante amor. Eu sempre falo o seguinte, quando eu encontro uma pessoa que está com um pelinho de gato, pelinho de cachorro no corpo, essa pessoa é boa gente. Cuida bem do seu pet, abraça o pet antes de ir para o trabalho, e por isso que às vezes está ali com a calça um pouco cheia de pelinho, tal, mas isso demonstra o amor que nós temos por esses animaizinhos tão bonitinhos. E vou aproveitar e vou mostrar o meu pet para vocês. Ai, aê! Tchau, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo.